Fala, meu amigo dono de restaurante, tudo bem por aí? Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar aqui para você como que você faz para aumentar a performance dos seus garçons, como que você faz para melhorar a performance de vendas dos seus garçons. Então, antes de tudo, obviamente, já vou pedir para você, cara, dá um like aqui, se não é inscrito, se inscreve agora, pelo amor de Deus. Já compartilha com a galera esse vídeo aqui e, se quiser, sinta-se à vontade para colocar qualquer coisa na descrição, nos comentários. Se você quiser sugerir algum outro tema, estamos totalmente abertos a isso, beleza? Ativa as notificações do sininho, porque sempre que a gente tiver novos vídeos, vai aparecer para você. Vamos ao que interessa, não vamos ficar perdendo muito tempo, não. Primeira coisa, eu quero que você entenda o seguinte. Se você tem uma operação de salão, você precisa entender que o teu garçom, ele é teu vendedor. Ele que vende os teus produtos. Então chega de ter atendente, tá? Passa a ter garçons vendedores. Passa a estimular essa parte comercial na tua equipe. Isso aí faz muita diferença, tá? E aí você precisa entender o seguinte também, quem vende de fato, quem se preocupa com a parte comercial precisa ganhar. Então a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso. Não adianta você querer que o cara venda teu produto se ele não vai ganhar nada com isso. Então, primeira coisa que eu já vou falar para você, cara, se tu não cobra uma taxa de serviço do teu restaurante, passa a cobrar. É opcional, tá? O cliente não é obrigado a pagar, mas se você oferece um serviço de qualidade, você quer que o cara venda, cara, põe uma taxa de serviço, porque depois você consegue repassar para o teu garçom e é algo variável, né? O vendedor ele sempre tem que ter não só uma remuneração fixa, mas uma remuneração variável de acordo com o resultado que ele traz. Então, primeira questão, tá? Mas depois a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. O que eu quero que você entenda? Para você melhorar a performance dos teus garçons, dos teus vendedores, né? Caso você já tenha ali, não, João, eu já tenho, né? Eu já estimulo os caras a vender, mas eu quero melhorar. E para você que ainda não tem, eu vou te ensinar como fazer isso também. Primeira coisa, você precisa mapear a performance desse cara. Você precisa saber qual que é a performance de cada vendedor do teu negócio, de cada garçom do teu negócio. Como assim? Quanto que cada um vende? Primeira coisa, básico, quanto que cada um vende? Por mês, por semana, ou você conseguir ver por dia. Isso você precisa, mas assim, ó, por semana e por mês você precisa ter esses números, tá? Até para você conseguir, ó, o por mês é para você fechar ali, pra você mostrar pro cara, para você de repente pagar uma comissão, trazer uma meta, uma campanha, e por semana é legal para você entender se o cara tá no caminho ou não e você poder estimular e trazer ele de volta aí pros trilhos. Então, é isso. Bom, se você sabe isso, ótimo. Se você não sabe, é ideal que você olhe para o teu PDV ali e seu PDV te mostre isso, tá? Então, você precisa ter um sistema que mostre isso para você. Provavelmente teu PDV você consegue criar usuários, né? Então, cada garçom ele vai ter um usuário, uma senha, e aí ele vai lá, ele lança na senha dele. Então, quando ele faz isso, você consegue mapear o que cada um vendeu. João, não faço isso, todo mundo usa uma senha só. João, eu tenho só um terminal lá, todo mundo usa a mesma senha. Cara, repense nisso. Já muda essa estratégia. Porque hoje em dia, acabou. Você quer trazer performance pro teu garçom, cara, pro teu vendedor, você tem que mudar isso agora. Você precisa mapear o quanto cada um faz, quanto cada um vende. Se não conseguir mapear isso, esquece, já é o primeiro passo. Se você não consegue mapear quanto ele vende, você não vai conseguir melhorar a performance dele. É muito difícil. Tá? Não adianta ficar só dando treinamento, enfim. Então você precisa mapear isso para você mensurar quanto que o cara estava e quanto que ele foi, depois de você trazer ação, estratégia, por aí, treinamento, para entender se isso está dando certo. E se você não tem um PDV que faz isso, eu te sugiro que você vá atrás de um PDV que faça isso. Inclusive, nós temos um PDV que é homologado à Lucromesa que eu posso sugerir para vocês. Depois é só entrar aqui na nossa descrição, tem um link ali que você pode clicar e a gente já passa, apresenta para você e alguém do nosso time vai entrar em contato contigo, beleza? Então vamos lá. Vem comigo na minha tela aqui, né? Então eu tô com uma tela aqui do nosso Power BI, né? Pode ser que o teu PDV tenha algo parecido, né? Ou tua retaguarda, ou não muito parecido, mas se tiver esses dados aqui já facilita muito a tua vida. Então vamos olhar para cá, né? A gente tem bastante número aqui, mas eu quero que você olhe para cá, ó, top vendedores. Então eu tenho o nome dos meus garçons,
quanto eles trouxeram de faturamento nesse período. Aqui eu estou puxando vários meses, mas eu vou puxar aqui, ó, só o mês de abril, por exemplo. Beleza, só o mês de abril, né? Vou até trazer por dia isso aqui. Então eu já tenho aqui, ó, cada garçom, né? Nome, quanto que ele me trouxe de faturamento e o ticket médio das vendas desse cara. Extremamente importante. Porque eu vou melhorar a performance dele em vários sentidos, tá? Em vários sentidos. O que eu te sugiro? Então, se você já tem esse número em vista, fica muito mais fácil a gente fazer um trabalho com esse cara. Muito mais fácil. Então, primeiro ponto, né? O ideal é que você tenha metas. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa questão de metas. Que aí você consegue analisar se o cara bateu meta, não bateu meta, né? Como está a performance em relação às metas aí mês a mês desse cara, isso é importante. Se você não tiver, tudo bem, vamos começar daqui. Primeira coisa, vamos olhar para os caras que vendem menos, tá? Os 2, 3 que vendem mais, eu acho que você não precisa se preocupar tanto com esses caras ainda. Dá para melhorar? Lógico que dá para melhorar, com todos. Mas vamos fazer uma estratégia mais básica, mais rápida para você. Você vai pegar, por exemplo, pega do quarto em diante. Então eu tenho aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho a Tamires aqui, cara, muito acima da média, vendeu 62 mil, né? O ticket médio dela também é o maior de todos aqui, 76,80. Beleza, ela tá voando já. Então, eu não preciso falar nada com ela nesse momento. Em seguida, eu tenho Giovanna e Bianca, né? Que é 47, 43 mil. Então, tão bem também, um ticket médio legal, né? O que eu já consigo analisar aqui, por exemplo, ó. A Giovanna, ela vendeu 47 mil, só que num ticket médio de R$63. A Bianca vendeu 43 mil num ticket médio de R$72,60. O que isso quer dizer? Cara, que a Giovanna teve que vender para muito mais gente, atender muito mais gente, talvez ela tenha trabalhado muito mais, enquanto a Bianca trabalhou de uma maneira um pouco mais inteligente, vendendo produtos um pouco mais caros, fazendo upsell, cross-sell, por aí vai. Então isso também é um ponto que a gente consegue observar. Mas vamos deixar essas três de lado e vamos começar a partir do Bruno. Então eu vou pegar, pega o Bruno, o Rafael, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui no sistema a gente já consegue analisar, por exemplo, na hora que eu clico, eu já vou contextualizar todo o sistema, né? Então ele vai abrir para mim aqui, por exemplo, o Bruno. Vamos lá. O Bruno já puxou para mim o faturamento do Bruno, o CMV, né? Nesse caso aqui, o CMV das vendas dele, quantas vendas ele fez, ticket médio das vendas dele. Até é importante eu mostrar isso aqui rapidinho para vocês, então vamos lá, só para a gente olhar a Giovanna. Olha isso. A Giovanna fez 746 vendas, enquanto a Bianca, 595. Então, bem menos, né? Chegou o faturamento bem próximo. Por quê? Porque ela teve um ticket médio maior. Então, isso é legal a gente olhar. Vamos olhar para o Bruno aqui. O que é interessante? Olha para o Bruno. Vamos entender quantas vendas ele fez, o ticket médio desse cara. Aqui, vamos olhar os produtos que ele mais vendeu, seja em categoria ou em produto, né? Então, um cara que está vendendo muito chopp, né? Muita cerveja de 600. Aqui, eu já consigo fazer algumas análises. Por exemplo, o cara que vende bastante cerveja de 600 aqui, e ele está com um ticket médio mais baixo do que o pessoal, às vezes é o caso de eu chamar esse cara para dar um feedback para ele já trilhar um plano de ação. Então, sempre que você vai olhar para esses números, você tem que já pensar num feedback que você vai dar para esse cara, um feedback que você vai dar para esse colaborador, e já traçar com ele, junto com ele, um plano de ação. Tá? Então, é ideal que você olhe isso aqui semana a semana. Por quê? Bateu a primeira semana, quem são os que estão abaixo? Já vou puxar esses caras. Começo da outra semana já puxo, os 2, 3 estão mais abaixo, troco uma ideia, plano de ação para eles. Na outra semana eu já vou avaliar isso de novo. Tem que ser rápido, porque eu consigo, com uma tomada de decisão rápida nesse sentido, eu já consigo mudar o jogo muito rápido, tá? Eu não preciso esperar um mês fechar. Eu já consigo virar esse jogo. Então, por exemplo, eu já chegaria no Bruno aqui, e aí já daria uma olhada, por exemplo, quanto que ele vende aqui, ó. Vou dar uma olhada se ele vende cu de burro, né? Ó, deve vender bem pouco, né? Aqui já nem tem. Que é o famoso CDB, burrinho, depende de onde você tá vendo esse vídeo. Mas o cu de burro é aquele limãozinho com sal que acompanha a cerveja. E muitos bares, eu sei que esse aqui em específico, ele vende, tá? O cu de burro. Então, o que é interessante eu olhar para isso aqui? Por exemplo, um dos produtos que ele mais vende aqui são cervejas de 600, só que se eu olho em produtos, ele vende pouco cu de burro. Cara, cu de burro lá, se não me engano, vai ser uns 6, 7 reais, alguma coisa assim.
Se a cada cerveja, ou a cada mesa que ele atender, que pedir cerveja, pedir baldinho, ele vender um cu de burro, ele já aumenta o ticket médio dele e aumenta o faturamento dele. Então olha aqui, ó, uma estratégia rápida, uma estratégia simples. Eu posso dar mais uma olhada aqui, por exemplo, em questão de adicionais, né? Vamos ver de comida, o que ele mais vende aqui. Então, eu tenho isca de frango, né? Então, isca de frango é uma das coisas que ele mais vende aqui. Opa, saí aqui. Então, isca de frango de comida, né? Uma das coisas que ele mais vende. E aí eu posso olhar, por exemplo, depois dar uma olhada no valor da porção. Então, eu já daria uma olhada qual que é o valor da isca de frango, pego o meu cardápio, de repente eu já faço esse cara vender uma isca de tilápia, que talvez seja mais cara, e já com adicional de molho, por exemplo. Então, essa ideia é muito simples, que aí eu já boto uma meta para esse cara. Então não preciso de muita coisa, eu vou chamar ele, vou explicar, vou mostrar, falar, você está um pouco abaixo, né, do faturamento da galera, abaixo da meta, teu ticket médio está um pouco menor, você está com alguma dificuldade no cardápio, você está com alguma dificuldade, está com alguma dúvida. Não, vai entender. Se ele tiver com dúvida, você ajuda ele, tira as dúvidas, fala, vamos criar um plano de ação agora para melhorar essas vendas? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vi aqui que você vende muita cerveja de 600, mas você vende pouco cu de burro. Então, a primeira meta que eu vou te dar para você vender cu de burro. Então, vamos colocar o seguinte, aí você vai ter que fazer uma média, né? Quantas pessoas mais ou menos ele vai atender por dia, quantos dias trabalha, e coloca uma média. Fala, ó, você vende 10 por dia, por exemplo, o cara tem 5 dias, 6 dias, aí 60 cu de burro no final, na semana. Pô, se eu colocar 60 cu de burro na semana aí, a R$7, entendeu? Já aumenta um pouco o faturamento, já aumenta ticket médio. Então, essa é a pegada. Às vezes você vai dar um número pequeno ou maior para ele, mas já passa isso para ele. Ó, vamos fazer o seguinte, então tua meta vai ser essa. E outra coisa que eu vi aqui é que você vende muito isca de frango. Pô, legal, acho ótimo. Mas você conhece um pouco melhor do nosso cardápio? Ah, não. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos focar em outro produto. Ó, nossa panceta é um pouquinho mais cara. Agora, tua meta essa semana é vender panceta. Você vai esquecer um pouco a isca de frango. O cara que pedir isca de frango, você vai tentar vender a panceta, falar que é o produto que mais vende na casa. Você vai explicar que é o produto que o chefe tá sugerindo, que ela vem fresca, que ela vem com limãozinho. Inclusive, você tem um molhinho tártaro ali que fica ótimo com ela. Então, é isso que tu vai fazer, beleza? Beleza. Aí você coloca uma meta pra esse cara. Numa dessa, o cara vai vender cu de burro, já com as cervejas que ele vende. O cara vai, ao invés de vender isca de frango, vai vender a panceta. Nisso eu já aumento o ticket médio e já aumento o faturamento. Rápido. Eu faço isso com os 3 garçons. Vamos supor que eu tenho uma operação grande, eu pego os 3 garçons que estão vendendo menos. Cara, com certeza o faturamento daquela semana já vai ser maior. O faturamento desses caras vai ser maior. O ticket médio do teu negócio vai ser maior. Então, isso você já consegue fazer de maneira rápida, olhando para número. Olhando para os números aqui, tá? Fora se a gente falar de trabalhar com meta, fora se a gente falar de várias outras coisas. Então, aqui no caso, consigo fazer várias outras análises, né? Eu consigo analisar, por exemplo, por dia da semana, quanto que o Bruno tá vendendo por dia da semana. Aí, por exemplo, eu vejo que, putz, cara, quarta-feira o Bruno tá vendendo pouco, né? É claro que quarta às vezes é um dia que eu tenho pouco movimento, mas ele tá vendendo bem pouco. Tentar fazer ele vender mais na quarta. Dá uma açãozinha para esse cara, ó. Sua meta é vender 10 cu de burro. Se você vender 20 na quarta-feira, tu ganha uma cerveja, uma long neck. Pode escolher qualquer cerveja pra você levar, pra você tomar no final da noite. Sei lá, dá uma coisinha simples pra ele, entendeu? Eu não preciso gastar muito dinheiro, mas dá um incentivo pra esse cara. Porque tudo isso vai fazer com que ele tenha uma performance melhor. Até aqui tranquilo, né? E aí, o que é interessante aqui? Depois, você pode fazer a mesma coisa, claro, com quem já está vendendo bem. Mas chega o cara que está vendendo bem, coloca uma meta um pouquinho melhor, vamos tentar entender, putz, que nem a Tamires aqui, ela voa, ela está sempre acima, a ticket média dela é maior, vamos estimular ela então, vamos trazer uma meta um pouquinho maior, ó, Tamires, tô vendo que você está ticket média de 76,80, a gente vai fazer uma ação aqui para você vender, para você chegar no ticket médio de R$80. Tá? É R$4 a mais. Você vender por mês, você vender um cu de burro a mais, você já aumenta seu ticket médio. Beleza? Beleza. Vamos colocar uma meta assim, você vai ganhar uma folga na outra semana. Você vai ganhar, você sair 2 horas mais cedo tal dia da semana que vem. Cara, joga isso. Por quê? Eu não preciso gastar muito para dar essa bonificação, eu já coloco uma meta rápida, eu faço essa análise muito simples no final da semana.
Fechou a semana, tu faz análise, chama a pessoa de novo, ó, vamos olhar os números juntos? Aqui você melhorou, aqui não melhorou tanto, essa meta que a gente colocou você bateu, tal. E aí você já pensa em alguma bonificação. Quando eu falo de bonificação semanal, eu sempre penso em coisas mais simples, tá? Pode dar um produto da casa para o cara conhecer, deixa o cara dar uma folga, deixa o cara sair um pouco mais cedo, enfim. E aí se o cara bate uma meta no mês, aí eu acho que a gente pode trazer uma coisa mais legal, uma experiência, dinheiro, né? Colocar ali no vale alimentação do cara um pouco mais de dinheiro, se dá um vale pro cara, dá um voucher em algum lugar. Mas uma coisa semanal que é legal também que dá para fazer, homem e mulher, ó, homem, cara, dá um vale numa barbearia da cidade. Mulher, dá um vale cílios, um vale unha. Entende? São coisas bestas, mas que a gente vai fortalecendo a cultura da empresa e você consegue trazer ali pro teu colaborador, né, um incentivo. Então isso vai aumentar a performance dos teus colaboradores aí, dos teus garçons, dos teus vendedores, né? Mas de fato, a primeira coisa que você precisa é saber os números dele. Você precisa ter isso em mente, você tem que ter esses números de fácil acesso, tá? Tendo isso, a gente já consegue trabalhar. Então eu te dei aqui um exemplo de algumas ações que você já pode fazer de maneira fácil, prática e rápida no teu negócio, que já vai melhorar. Então, você precisa ter os números, analisar esses números periodicamente, de preferência semanalmente, tá? E trazer essas metas e bonificações, tá? Coloque meta para esse cara, coloca meta para a equipe. E de preferência, faça metas individuais e metas conjuntas, metas de equipe. Então, falar de um faturamento total, traz uma meta de equipe para a galera, né? Todo mundo ganha. E depois você traz uma meta individual, o cara que vendeu mais, vendeu acima de tanto, você faz um negócio legal também. Outras ações que você pode fazer são ações em qual sentido? Venda de produtos com maior margem. Exemplo, você tem uma carta de drinks, você sabe que seus drinks têm uma boa margem. Ou sei lá, você trabalha com soda italiana, sabe que as sodas italianas elas têm uma margem enorme, se você me ver bem baixo, você consegue brincar com elas ali. Cara, bota uma meta para esses caras. E aí, nessa meta, você pode fazer com que todos ganhem. Como assim? Pega na semana, sentou com os caras ali, dá um feedback rápido para eles, dá aquele incentivo, transparência nos números, chama depois e fala assim, ó, gente, seguinte, a gente vai colocar uma meta essa semana da venda de soda italiana. Então, o cara que vai tomar água com gás, você vai oferecer soda italiana, o cara que vai tomar suco, você vai oferecer soda italiana, o cara que vai tomar uma água, um refrigerante, vai oferecer soda italiana. Por quê? Porque tem margem maior, tá? Então é o seguinte, se vocês venderem, quem conseguir vender 50 sodas italianas na semana, ganha 50. Não sei, coloca alguma coisa assim, ó, R$1 por soda. Então, olha que louco, só que não coloca assim, ó, ganha R$1 por soda, porque você vai mexer muito com a ambição do cara. Tem o cara que, se ele ganhar 10, tá ótimo. Não é isso que você quer. Então coloca ali, ó, 50, quem vender 50 sodas italianas, eu pago R$50. Então você dá a possibilidade de todos ganharem. Não fica aquele negócio, o fulano já tá muito na frente, a gente não vai conseguir alcançar ele, então ele já ganhou, então eu vou tirar o pé. Não. Todo mundo pode ganhar. E o que é legal, cara, R$1 por soda italiana você consegue pagar muito fácil. Mas fácil assim, ó, fácil. Você colocar lá, 50 para quem vender. E o cara fala, pô, final de semana eu posso ganhar 50 ali, pra tomar uma cerveja, pra colocar de combustível, pra ajudar a pagar uma conta, não sei. Então, são ideias que vão melhorar muito a performance dos teus vendedores, dos teus garçons no teu negócio. Faz sentido? Beleza? Então, depois comenta aqui para mim o que você achou dessa aula, compartilha com aquele cara que você tem certeza que vai fazer diferença aí para ele. E eu te aguardo depois nos próximos vídeos, tá? Não deixa de assistir a gente aí, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!